A Rádio Massa está no ar mais uma vez. Como prometido, trouxe o professor Felipe Mendonça para a gente conversar um pouco sobre a disciplina de matemática, a importância da matemática nos cursos da UASH. E nesse mesmo vídeo a gente vai abordar um pouco das dificuldades que nós, professores de matemática, temos aqui na UASH, nos cursos em geral, né? Ok? Antes, vamos começar ouvindo aqui uma música. Como a Rádio UASH é bem eclética, bem democrática. Boa tarde, pessoal. Grande Felipe, obrigado por estar aqui, cara. Como a Rádio UASH é bem eclética, bem democrática, a gente escuta de tudo aqui, forró, samba, jazz. Hoje eu trouxe uma novidade, uma banda de thrash metal norte-americana, né, Felipe? Slayer. Primeiro disco lançado em 1983, a capa do disco. Olha aqui, Show no Messi, tá? Aqui são os integrantes da banda, tá? Então a Rádio UASH hoje começou com um som mais pesado, tá? Um dos expoentes do thrash metal norte-americano, juntamente com Metallica, com Megadeth e com Anthrax. E são bandas que, sem dúvida nenhuma, beberam na fonte de bandas, também, vamos dizer, de bandas inglesas, principalmente o Black Sabbath, né, que praticamente começou tudo, né? Motorhead, tem Judas Priest, né? E assim, as mais novinhas, vamos dizer assim, mas não é tão novinho, o Iron Maiden, né, que depois veio na esteira do heavy metal e do thrash metal, tá? Essa música é Black Magic, é a primeira faixa do lado B do disco Show No Mercy. Lado 66, né? O lado A é o 6 e o lado B é o 66. Muito bem, tá? Muito bem observado, é mesmo. Eu nem tinha visto isso. Lado 6 é o lado A, 66 é o lado B. Aí fica 666. Muito bem. The Name of the Beast. Legal. Belíssima capa de Slayer, né? Vamos lá. Vamos dar uma pausazinha no thrash metal. Vamos ter um vídeo dedicado só à música, tá? Mas depois vamos bater um papo sobre matemática aplicada aqui na UASH e as dificuldades no ensino da matemática. Bora lá, Felipe, vamos começar, vamos procurar ser o mais breve possível, falar assim um pouco da importância da disciplina da matemática para os cursos que geralmente você seleciona aqui na UASH, Felipe. Então, essa é uma pergunta muito aberta, porque eu não tenho uma fixação geral por cursos na UASH. O único curso que tem disciplina de matemática que eu não dei aula ainda é o de biologia. Todos os outros eu já dei aula, certo? Então, normalmente, eu pego muita disciplina no curso de economia, em química. Nesse período eu estou com agronomia também. Período passado eu tive com agronomia. Então, é bem vasto, bem amplo o processo, né? Essa é uma pergunta que é muito recorrente, tá? Mas, às vezes, nem a gente, professor, sabe responder, porque a gente não tem a formação do curso que a gente está, e às vezes os professores do curso não tiveram uma formação em matemática tão robusta, tá certo? O curso de economia, eu acho que é um dos cursos mais fáceis de ter aplicação, de mostrar aplicações, e o de administração também, porque a gente tem muito material voltado para esses cursos. Então, tem um livro, o Simon e Bloom, se eu não me engano, que é um livro, Matemática para Economistas. A gente tem aquele livro, que é um livro clássico da Análise Matemática para Princípios da Economia, uma coisa assim, que é do professor Sebastião Carneiro, lá da UFC, né? Ele é formado no INPA, inclusive. E tem um livro Matemática Aplicada à Economia e Administração, aqui na UASH, na biblioteca da UASH também. Tem Matemática Aplicada à Administração, Economia e Contabilidade. O Leitoldo tem um livro desse, tem o Lei Schneider e outro cara, que eu não lembro o nome, que é outro autor. E fora que facilmente aqui na biblioteca você encontra livro de microeconomia, né? Eu primeiro já peguei um livro de microeconomia que ele é bem matemático mesmo, muitas equações, então isso facilita muito. Essas disciplinas, elas, inclusive no curso de economia, são disciplinas que são muito importantes e que às vezes tem muita reprovação justamente porque tem essa defasagem
do aluno precisar saber realmente bastante as disciplinas de cálculo que ele passa no curso, né? E então é um aviso que eu dou para todos os alunos de que essas disciplinas de matemática que vocês estudam nos cursos, principalmente as disciplinas iniciais, são disciplinas que vocês vão precisar durante o curso de vocês. Então, se vocês fizerem essa disciplina meia boca, você vai ter dificuldades lá na frente. Então, é muito importante se dedicar a essas disciplinas no início, né? Os cursos de agrárias, que no caso são aqui, né? Engenharia de pesca, agronomia, zootecnia e também biologia, que eu não vou falar tanto, eles têm uma coisa muito interessante, que tem um livro só que eu conheço, que é um livro Matemática Aplicada às Ciências Agrárias, sim. que é um livro da Universidade Federal de Viçosa, eu não lembro o nome do autor. Acho que é Rosângela, se não me engano o nome dela. O primeiro nome dela, se não me engano, é Rosângela. Esse livro é um livro que é muito, assim, ele é, praticamente só tem esse livro. Eu já li o livro e eu não senti o tipo de direcionamento que eu gostaria de ter na hora de dar aula dessas disciplinas. Então, é um problema que eu vejo também no livro do Hoffman, que é Cálculo, um curso moderno e suas aplicações. Sim, do Hoffman e Bradley, os dois autores. Ele tem as equações prontas para as aplicações, tá? Como aplicação, assim, eu estou precisando de derivado, eu estou falando de derivado. Aí ele pega lá uma equação e diz, essa é a equação de velocidade do fluxo sanguíneo em uma artéria. Ele não constrói, alguma coisa. Sim. Entendeu? Ele dá a fórmula pronta. E eu entendo que isso já ajude, mas eu acho que para os alunos a gente precisa ter uma construção melhor do que as aplicações da matemática vão funcionar. Porque ajuda, porque é mais em termos de praticidade. Mas, por exemplo, se você estiver numa outra situação e vai ter que usar outra equação, aí você não vai saber qual é a equação, porque você só está usando aquela equação para aquela situação. Para aquela situação. Isso. Então, a gente precisa também, é um trabalho constante de procurar novas maneiras de aplicar alguns assuntos de matemática nos cursos. De novo, é muito difícil porque, por exemplo, eu não tenho uma formação de engenharia de pesca para saber o que eu estou fazendo, sabe? Mas, de vez em quando, eu vejo alguns colegas pesquisando alguma coisa. Eu gosto de ver o que o pessoal dessas disciplinas estão fazendo, justamente para ter algumas ideias, né? Então, agora em julho, teve a reunião da SBPC, da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, lá na sede, em Dois Irmãos, né? Da UFRPE. Foi um evento realizado pela nossa universidade. Então, teve um minicurso que eu disse, eu vou fazer esse minicurso. O minicurso era modelagem matemática de sistemas ambientais. Então, eu disse, eu vou dar uma olhada no que é isso aí. Então, a matemática que era feita lá é uma matemática que mais ou menos, curso inicial, a gente precisa de EDO, na verdade, né? EDO são equações diferenciais ordinárias e depois que você aprende integrais, que o cálculo tem um cálculo, né? Você aprende limites, derivadas e integrais. Depois de integrais, você aprende EDOs, certo? Quando você estuda EDOs, que eram EDOs simples, você utiliza EDO com sistema, e aí para fazer um sistema linear, um sistema de EDO tem que saber autovalores e autovetores, por exemplo, que é uma parte da álgebra linear. Então, a matemática vai se construindo com essas coisas, com essas disciplinas próprias, e aí o cara utiliza, o professor Tiago Nepomuceno, inclusive foi o curso, ele é professor veja vocês, ele é professor ele é do departamento de tecnologia rural. Lá de Recife. Lá de Recife. Ele que deu esse mini curso, né? Sim. Então, a ideia, por exemplo, era modelar a poluição de um rio, dado que um rio ele tem o seu fluxo, mas ele tem um afluente aqui, tem um outro afluente, tem um local onde uma empresa joga
joga poluição, e aí vai depender do que você quer estudar. Ele deu um exemplo sobre poluição com amônia, uma coisa assim. Veja, aí, até para explicar para vocês, eu tenho que aprender um pouco da parte. Tem que saber o que é amônia e qual é a decomposição da amônia. Então ele falou para mim, mas eu posso estar errado, o pessoal de química, por favor, tenha pena de mim. Ele fala aqui, a gente tem que procurar saber coeficientes de conversão, de nitrogênio para nitrato, nitrato para nitrito e nitrito para amônia. Acredito que seja essa a ordem, tá? Aí tem que procurar esses coeficientes para modelar uma equação, para saber se a tantos metros, quanto deve ter qual nível de poluição lá no rio. Porque a gente tem que analisar não só a conversão, mas tem que analisar evaporação, tem que analisar decantação da partícula do que está sendo estudado. Né? Pode ser que a decantação da amônia não seja tão grande, por exemplo. E fez também como modelar poluição de chaminé, aquelas chaminés de fábricas. Então tem direção do vento, tem todo um processo para se estudar, para saber. E aí, quando chega a gente na matemática, a gente tem que estudar um pouco de tudo para poder explicar isso. Então, eu preferiria que a gente tivesse mais um exemplo completo, com uma explicação completa e não só uma fórmula pronta para um aluno calcular a derivada. Tá certo? Então, essa parte dos sistemas sistemas ambientais tanto pode ser utilizada para o pessoal de biologia, para o pessoal de engenharia de pesca, o pessoal de agronomia, porque tem também, às vezes entra na conta a poluição por pesticidas que caem no rio. Então, a química também. Então, assim, o que a gente estuda, o que os alunos geralmente estudam no início das disciplinas que eles pagam aqui, principalmente cálculo, né, não é o total do que se pode fazer só com essas disciplinas nos cursos deles, sabe? E até pra gente é muito difícil saber. Todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. E aí é um processo que até fica difícil para ensinar para um aluno de primeiro período, que ele também tem uma defasagem do que ele deveria aprender, já saber quando chega na universidade, né? Então tem todo um processo, às vezes é muito difícil a gente fazer o final bonito, fazer uma aplicação bonita no final, sendo que a gente tem muito aluno com problemas de defasagem. Eles trazem do ensino médio, do ensino fundamental também. Assim, do ensino médio, do ensino básico no geral, né? Sim. E aí a gente tem que trabalhar com esse processo de ajudar de um lado para ajudar de um lado e deixar de ajudar do outro um pouco, porque a gente tem, um dos nossos deveres é justamente tentar diminuir esse problema, né? Essa defasagem dos alunos. Porque a gente tem a parte teórica da matemática e a parte prática. Então, nós como professores de matemática, eu estou falando, nós professores aqui da UASM, e eu acredito que seja um problema bem geral também, é que a gente tem a dificuldade de ensinar a parte teórica, porque, como você está dizendo, o aluno vem do ensino médio, do fundamental, trazendo todas as suas dificuldades, né? Operações básicas que os caras não sabem fazer, cálculo com raiz quadrada, com soma de fração, com resolver uma equação do segundo grau, enfim. E além disso, tem um outro desafio nosso é fazer com que os nossos alunos se estimulem, né? Que tenham, como é que se diz, motivação para aprender aquela matemática, porque muitos entram aqui, vou fazer agronomia, não vou precisar fazer muita matemática não, as operações básicas da matemática, algumas operações algébricas, enfim, mas acaba vendo que tem que estar derivada, tem que estar integral, porque justamente como o Felipe estava falando, para resolver as equações diferenciais e resolver um problema de nível de poluição em um corpo d'água, por exemplo, tem que ter um conhecimento de derivada integral, porque não vai modelar um problema do rio, de poluição, só com soma de frações, né? Então o aluno tem que ter
ter em mente que entra num curso dele, seja, eu estou citando agronomia, mas pode ser qualquer outro curso, que tem uma série de aplicações que a gente pode utilizar, né? Isso. Muita aplicação. Então, eu tenho que falar para todo mundo, né? Sempre tentar falar isso para os meus alunos, que a gente tem que fazer esse esforço. Assim, pense um pouco, talvez agora eu não vá usar tanto isso, mas lá na frente eu posso usar mais, tá? Sim. Então, a gente viu muito nessa questão de conteúdo que no curso de economia, a parte da matemática que a gente vê não é a parte matemática completa, tão completa assim, quando a gente precisa que os alunos vão fazer curso de mestrado, né? Porque na economia tem uma prova anual que se chama a prova da ANPEC, da Associação Nacional de Cursos de Pós-Graduação da Economia, uma coisa assim. Eles fazem uma prova dessa anual, que é como se fosse um Enem, mas só para o pessoal da economia. E aí eles prestam essa prova com tópicos, disciplinas do curso, para usar essa nota e entrar em algum mestrado. E aí, a primeira vez que eu fui ver o conteúdo dessa prova, aí eu vi que tem disciplinas, tem coisas que a gente não dá tempo de ver na disciplina de cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear. Como equações diferenciais. Equações diferenciais, não dá para ver tudo. Séries. Altos valores, autovetores, que você citou. Altos valores, autovetores, às vezes dá para ver, mas não dá para ver com profundidade. Sim. Porque uma disciplina de álgebra linear, para ser bem feita, tem que ser 2 disciplinas. Sim. Não só uma. Para ver essas disciplinas aí do cálculo que é de uma variável, sim, tem que ser pelo menos 3 cálculos. A gente só vê 2. E aí é difícil de ver. A gente vê algumas coisas superficiais. E aí quando eu fui ver na prova, eu disse, eita, vai ter complicado. E aí tanto que não conseguimos fazer esse ano, mas ano passado nós fizemos um projeto como se fosse um preparatório para essas provas de ANPEC. E aí os professores fizeram revisões para dar esses assuntos como uma maneira para complementar os conteúdos que os alunos deviam estudar. Então, é muita coisa para ser estudada, muita coisa para ser aprendida, e não dá para a gente não tem como abarcar tudo isso e chegar assim, sempre dar um curso perfeito, com aplicações lindas, perfeitas, para determinado curso ou não. Vamos chegar na reta final aqui do primeiro vídeo com o professor Felipe Mendonça. Antes de encerrar, vamos ouvir um pouquinho mais de música. Bom, para fechar aqui o vídeo, trago aqui a banda inglesa Pure Image Limited, tá? Aqui é a capa do disco Happy, tá? Se não me engano é de 1986, tá? Essa banda, não sei se o Felipe conhece, mas é muito conhecida por Pure, né, que é a abreviatura de Pure Image Limited. O líder da banda é John Lydon, que foi integrante dos Sex Pistols, né? O Sex Pistols gravou apenas um disco de estúdio, né, em 77. A banda acabou com a morte dos Sid Vicious. E o John Lydon já encaminhou o seu novo projeto, que foi a banda Pure Image Limited. Com base no punk, mas já é uma sonoridade bem um pouco diferente, com músicas mais complexas, tá? Vamos dizer assim, é um rock mais experimental, que é bem diferente do punk, né? Que o punk não tem tanto de experimental, são músicas bem simples. Então John Lydon é um dos precursores do post-punk, né? Então, graças à ideia do John Lydon de ter realmente colocado para frente esse projeto, né, ele gravou vários discos, hoje ainda é vivo ainda, John Lydon. Muitas bandas de pós-punk surgiram, né, inclusive no Brasil, né. Renato Russo, por exemplo, escutou muito Pure, é uma das suas referências, né. E aí podemos citar também outras bandas, né, como The Cure, que é uma banda pós-punk, The Smiths, Bauhaus, enfim, tem uma infinidade de bandas. Capital Inicial e o Jovem Band foram bandas que surgiu ali na esteira do punk brasileiro, né, o Aborto Elétrico, né, e além do Pele Rude também, né, que foi outra banda. Então todas essas bandas têm como
beberam na fonte do punk, mas um pouco também do pós-punk. Não podemos esquecer de Joy Division, né, que foi outra banda importante do movimento pós-punk, e se eu fosse citar aqui, são inúmeras bandas, né? Então nós estamos vindo aqui a penúltima faixa, se não me engano, do lado 1, The Body, né, que é o corpo em inglês. Tá? Esse disco aqui já não é um disco um pouco mais pop, vamos dizer assim, porque o primeiro disco do Pio é um som mais pesado, um som mais próximo ali do punk, né? Mas é bem interessante a carreira do Pio. Tá? Fica como sugestão, para quem quer conhecer punk e pós-punk, eu vi o Pio Imagine Limited. Aqui na Rádio Arte, estamos ouvindo o disco Happy, para encerrar aqui o meu vídeo com o professor Felipe Mendonça. Vamos fazer o segundo vídeo para falar um pouco sobre as pesquisas de Felipe no doutorado e a importância das suas pesquisas aqui para os cursos da UAST. Rádio UAST é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Fique só com os últimos segundinhos do Pio aqui na Rádio UAST.